No capítulo Palestina no Bronze Recente do livro Israel's History and the History of Israel, Mário Liverani analisa a região de Canaã, que corresponde à Palestina, entre os séculos 16 e 13 antes da Era Comum. Esse período do Bronze Recente é marcado pela dominação das grandes potências vizinhas, especialmente o Egito, e pelo impacto dessa influência nas estruturas políticas, sociais e econômicas da região. As principais ideias de Liverani sobre essa fase incluem domínio egípcio e o sistema de cidades-estado. Liverani explica que, durante o Bronze Recente, Canaã era composta por várias cidades-estado autônomas, mas essas estavam sob o controle indireto do Egito. Esse domínio não era uma ocupação militar direta, mas sim uma relação de vassalagem, em que os governantes locais pagavam tributo ao faraó e mantinham certa autonomia. Essa situação permitia aos governantes locais o controle interno de suas cidades, enquanto sustentavam a presença e os interesses egípcios na região. Estrutura social fragmentada. Em contraste com grandes reinos unificados, Canaã era fragmentada em pequenas entidades políticas que frequentemente entravam em conflito. Liverani descreve como essa estrutura política fragmentada gerava um ambiente de rivalidade constante entre cidades, contribuindo para a instabilidade interna. As lutas internas, somadas às exigências do domínio egípcio, afetavam a coesão social e dificultavam qualquer movimento de unificação na região. Influências culturais e econômicas. Apesar do controle egípcio, Canaã era um ponto de convergência cultural entre o Egito e outras civilizações do Oriente Próximo, como os hititas e os povos da Mesopotâmia. Liverani destaca que isso favorecia trocas culturais e econômicas intensas, fazendo de Canaã um ponto de intercâmbio entre o norte e o sul, embora a economia estivesse majoritariamente voltada para atender às demandas do Egito. Sinais de mudança e declínio egípcio. Nos séculos 13 e 12 antes da Era Comum, a hegemonia egípcia começou a declinar, e Liverani argumenta que isso abriu espaço para novas configurações políticas e sociais na região. Esse contexto é importante para entender o surgimento de novas entidades políticas, incluindo os primeiros grupos israelitas. Liverani vê esses grupos como resultado de uma dinâmica de reagrupamento de populações locais, em parte influenciada pelo colapso das estruturas cananeias tradicionais. A análise de Liverani é fundamental para compreender o cenário em que surgem os primeiros movimentos identitários israelitas, com a região experimentando uma transição entre o controle imperial e o desenvolvimento de novas forças sociais e políticas locais. Mário Liverani descreve a geografia da Palestina no Bronze Recente como uma área de transição com características únicas que influenciaram sua organização social, econômica e cultural. Ele enfatiza a diversidade topográfica da região, com planícies costeiras, colinas, vales e áreas desérticas, que proporcionavam diferentes condições ambientais e formas de uso do solo. Essa diversidade geográfica resultava em uma coexistência de culturas agrícolas e pastoris que, de modo distinto, formavam a base econômica e cultural da região. Liverani aponta que na Palestina a agricultura e o pastoreio coexistiam de maneira adaptativa e complementar. Em áreas mais férteis, como as planícies e vales, predominava a agricultura intensiva, com destaque para o cultivo de cereais, azeitonas e uvas. Essas práticas agrícolas eram essenciais para abastecer as cidades-estado e atender às demandas egípcias. Em regiões menos propícias para a agricultura, como as colinas e áreas mais áridas, predominava o pastoreio nômade ou seminomádico, com criação de ovelhas e cabras, fornecendo recursos como lã e leite para as comunidades. Liverani faz uma comparação interessante entre essa região e áreas vizinhas mais conhecidas, como o Egito e o restante do Oriente Próximo. No Egito, a agricultura era intensiva e centralizada, organizada em torno do Nilo e controlada pelo Estado, permitindo um desenvolvimento econômico e político estável e altamente hierarquizado. No Oriente Próximo, especialmente Mesopotâmia, a agricultura também era organizada de maneira centralizada, mas dependia de sistemas de irrigação complexos e era igualmente controlada por grandes reinos. Em contraste, a Palestina tinha uma economia mais fragmentada, menos centralizada e adaptada a um ambiente natural que impunha limitações. Essa fragmentação refletia-se na estrutura política, que era composta por cidades-estado autônomas e independentes.
Livrani sugere que essa configuração menos centralizada e mais diversificada tornava a Palestina vulnerável à dominação estrangeira, mas também a tornava resiliente e adaptável em momentos de crise, como o colapso dos grandes impérios no final do Bronze Recente. Essa combinação de geografia diversificada e cultura agrícola pastoril adaptativa fazia da Palestina um território dinâmico, mas exposto a influências externas e vulnerável às oscilações do poder regional. Mário Liverani reconhece que, embora a Palestina no Bronze Recente fosse uma região modesta em termos de extensão e recursos naturais, em comparação com grandes civilizações como o Egito e a Mesopotâmia, ela possuía um simbolismo cultural e uma herança que ultrapassavam suas limitações geográficas. Esse simbolismo está ligado tanto à sua posição de ponte cultural, quanto às narrativas e tradições que surgiram na região e que viriam a moldar profundamente a história e a identidade do Oriente Próximo. Liverani observa que a Palestina era um ponto de confluência para diferentes povos, culturas e influências. Situada entre o Egito, o Mediterrâneo e as civilizações da Mesopotâmia e da Anatólia, a Palestina atuava como uma terra de passagem, tanto física quanto cultural. Esse papel de intermediação criou uma base para a formação de identidades locais complexas e flexíveis, que absorviam, adaptavam e reinterpretavam influências externas. Como resultado, a Palestina desenvolveu uma cultura híbrida, com elementos egípcios, mesopotâmicos e anatólios e uma rica tradição oral e escrita. Liverani também enfatiza que o simbolismo da Palestina no Bronze Recente reside em sua capacidade de projetar uma identidade própria, que se consolidaria no período seguinte, com o surgimento dos primeiros grupos israelitas. Esses grupos reinterpretaram as heranças culturais de Canaã e desenvolveram uma narrativa histórica e espiritual que se tornaria central para tradições religiosas de grande alcance. A Palestina, assim, adquiriu um papel simbólico como um espaço de revelação, origem e destino para tradições religiosas e mitológicas que influenciariam profundamente o judaísmo, o cristianismo e mais tarde o islamismo. Outro ponto importante para Liverani é a ideia de território prometido, que emerge dessa região e que posteriormente seria carregada de significado religioso e cultural. Essa concepção de uma terra com um destino especial e promessas sagradas começa a aparecer, segundo Liverani, em movimentos iniciais de resistência e diferenciação das populações locais frente ao controle egípcio, e mais tarde, frente aos novos desafios políticos e culturais que surgiriam com o declínio das grandes potências do Bronze Recente. Mesmo sem um grande poder político ou econômico, a Palestina começa a adquirir um sentido de terra ancestral e herança sagrada. Para Liverani, portanto, a herança cultural da Palestina no Bronze Recente transcende suas limitações geográficas e econômicas e se fundamenta na capacidade da região de gerar uma identidade cultural duradoura e significativa, ancorada em narrativas que passariam a simbolizar ideais de origem, tradição e destino sagrado para várias civilizações futuras. Mário Liverani classifica os assentamentos na Palestina do Bronze Recente com base na sua estrutura e função política, econômica e social, reconhecendo que essa região era composta por uma diversidade de entidades, cada uma com características e graus de organização distintos. Ele destaca dois modelos principais de organização política: a cidade-estado e o estado cantonal. Ambos os termos ajudam a entender a fragmentação política da Palestina e a maneira como o poder era exercido em cada tipo de assentamento. A cidade-estado, segundo Liverani, refere-se a centros urbanos independentes que funcionavam como núcleos políticos, econômicos e religiosos para a população ao seu redor. Cada cidade-estado controlava seu território adjacente, incluindo aldeias e áreas agrícolas, e era governada por uma elite ou uma família dominante, geralmente de linhagem local, que representava os interesses da cidade perante potências estrangeiras, como o Egito. Essas cidades-estado tinham um grau significativo de autonomia, mas, sob o domínio egípcio, operavam em uma relação de vassalagem. Elas pagavam tributos ao faraó e, em troca, recebiam apoio para manter sua autoridade local, embora frequentemente se envolvessem em rivalidades com cidades vizinhas, resultando em um ambiente político instável e fragmentado. Já o Estado cantonal representa uma unidade política menos centralizada e mais fragmentada que uma cidade-estado, geralmente em áreas rurais ou periféricas.
Esses estados cantonais eram territórios que se organizavam em torno de um centro menos urbano e com menor densidade populacional, sendo, em sua maioria, comunidades de pastores e agricultores dispersos. Ao contrário das cidades-estado, esses assentamentos cantonais tinham uma estrutura política mais difusa, sem uma autoridade centralizada tão evidente, o que os tornava mais vulneráveis a invasões e interferências externas. A organização social era mais baseada em laços tribais e familiares, e a economia era menos especializada, com uma mistura de atividades agrícolas e pastoris. Liverani destaca que tanto as cidades-estado quanto os estados cantonais eram formas de adaptação às condições geográficas e sociais da Palestina. As cidades-estado podiam florescer em regiões com mais recursos e acesso a rotas comerciais, enquanto os estados cantonais ocupavam áreas menos estratégicas e menos desenvolvidas. Ele sugere que essa diversidade de formas políticas e assentamentos refletem a complexidade da Palestina no Bronze Recente, onde, apesar do controle egípcio, a região mantinha uma variedade de estruturas locais com graus variados de autonomia e coesão. Essas duas formas de organização, cidade-estado e estado cantonal, exemplificam a resistência da Palestina em se unificar sob um único governo central, reforçando o caráter fragmentado da região. Ao mesmo tempo, revelam as distintas adaptações das comunidades locais às condições econômicas, ambientais e políticas da época. Mário Liverani, ao discutir a Palestina no Bronze Recente, faz comparações entre a densidade habitacional da região e as áreas vizinhas, como o Egito e a Mesopotâmia. Ele argumenta que a Palestina possuía uma densidade populacional significativamente menor do que esses grandes centros civilizacionais, e isso afetava tanto sua organização social quanto sua capacidade de mobilização econômica e política. No Egito, a densidade populacional era muito alta, especialmente nas áreas ao longo do rio Nilo, onde a agricultura intensiva sustentava uma grande população concentrada em comunidades agrícolas densamente habitadas. A fertilidade do Nilo permitia colheitas regulares e abundantes, sustentando uma sociedade urbana e centralizada, com uma infraestrutura complexa e uma hierarquia social fortemente organizada. Essa densidade populacional também facilitava o desenvolvimento de uma burocracia poderosa e um exército bem organizado, o que contribuía para a estabilidade do Império Egípcio. Na Mesopotâmia, embora a densidade populacional fosse variável, especialmente entre o norte e o sul, regiões como a Suméria e a Acade também tinham uma alta densidade de habitantes devido à irrigação dos rios Tigre e Eufrates. A disponibilidade de recursos hídricos sustentava grandes centros urbanos como Uruk e Babilônia, que, além de densamente povoados, eram altamente urbanizados e dependentes de um sistema agrícola intensivo. Isso permitia à Mesopotâmia manter uma estrutura política centralizada, com cidades-estado bem organizadas e uma classe administrativa e religiosa influente. Em contraste, a Palestina era composta por uma série de assentamentos menores, com menos capacidade de sustentar grandes populações concentradas. Liverani aponta que as condições geográficas da Palestina, como sua topografia montanhosa e sua menor quantidade de terras agrícolas férteis, dificultavam o desenvolvimento de grandes centros urbanos comparáveis aos de Egito e Mesopotâmia. Assim, a densidade habitacional da Palestina era relativamente baixa, com comunidades dispersas em cidades-estado pequenas e estados cantonais, que não conseguiam agrupar grandes números de habitantes. As áreas mais densamente povoadas estavam localizadas nas planícies e vales férteis, mas ainda assim, a Palestina nunca alcançou os mesmos níveis de urbanização e densidade que o Egito e a Mesopotâmia. Além disso, Liverani menciona que essa baixa densidade limitava a capacidade da Palestina de desenvolver uma infraestrutura administrativa e militar comparável à dos grandes impérios vizinhos. Com menos população concentrada, os recursos e a força de trabalho disponíveis eram reduzidos, impactando a estabilidade política e deixando a região mais vulnerável a influências externas, como a dominação egípcia. Essa condição de menor densidade habitacional, associada à fragmentação dos assentamentos, é vista por Liverani como um fator que dificultava a centralização política e ajudava a perpetuar uma organização social mais fragmentada e descentralizada na Palestina.
Mário Liverani descreve a população dos assentamentos da Palestina no Bronze Recente como composta por uma variedade de grupos sociais, cuja organização refletia a complexidade e fragmentação da região. Ele observa que, ao contrário das sociedades mais centralizadas do Egito e da Mesopotâmia, onde a estrutura social era amplamente definida por classes rígidas e uma administração centralizada, a sociedade palestina tinha uma hierarquia menos pronunciada e uma organização social mais fluida e adaptável. Essa estrutura era marcada pela coexistência de agricultores, pastores, artesãos e comerciantes, que mantinham um modo de vida variado, com base em atividades econômicas locais e ligações com os centros urbanos vizinhos. A população local dos assentamentos urbanos incluía uma elite dirigente, muitas vezes composta por governantes locais e suas famílias, que exercia controle sobre a cidade e o território adjacente. Esses governantes eram responsáveis pela coleta de tributos para o Egito e pela administração local, mas sua autoridade era limitada pelo próprio caráter descentralizado das cidades-estado e pela influência egípcia, que mantinha o poder em uma posição de supervisão indireta. Além dos governantes, havia uma camada de profissionais especializados, como escribas, mercadores e artesãos, que serviam tanto aos interesses da elite local quanto às necessidades do Egito, quando era requisitado. Liverani também aborda a divisão entre agricultores e pastores na estrutura social desses assentamentos. Enquanto os agricultores estabelecidos nas planícies cultivavam a terra e supriam a maior parte dos alimentos para a população urbana, os pastores, muitas vezes nômades ou seminomádicos, habitavam regiões montanhosas ou áridas, onde mantinham rebanhos e seguiam um estilo de vida mais móvel. Esse sistema agropastoril gerava um dinamismo social único, em que as trocas entre agricultores e pastores sustentavam a economia local. Em relação ao setor público, Liverani descreve os palácios e templos como centros do poder político e religioso. No entanto, ele observa que, diferentemente do Egito e da Mesopotâmia, onde o setor público era grandemente desenvolvido e controlado pelo Estado central, na Palestina, esses edifícios eram menores e menos imponentes. Os palácios funcionavam como residências dos governantes locais e serviam como centros administrativos onde as atividades burocráticas, como a coleta de tributos e a manutenção de registros, eram realizadas. Esses palácios, embora fossem símbolos de autoridade, não tinham a grandiosidade ou a importância administrativa dos palácios egípcios ou mesopotâmicos, refletindo o poder limitado dos governantes locais sob o domínio egípcio. Quanto aos templos, Liverani explica que eles eram centros religiosos importantes, onde eram realizados rituais para divindades locais e se mantinham os cultos religiosos essenciais para a coesão social da comunidade. No entanto, como o poder religioso estava frequentemente interligado ao poder político, esses templos também serviam como lugares de encontro para as elites e para os representantes do Egito. Eles tinham um papel significativo na organização da vida religiosa e cívica, mas, similar aos palácios, tinha uma escala modesta em comparação aos templos do Egito e da Mesopotâmia. Assim, a descrição de Liverani sugere que, embora houvesse uma estrutura social e um setor público em Canaã, esses aspectos eram adaptados às condições locais e subordinados ao contexto político do domínio egípcio. Os palácios e templos cumpriam funções administrativas e religiosas, mas de maneira limitada, refletindo uma organização que era ao mesmo tempo funcional para os interesses egípcios e adequada à natureza fragmentada da sociedade palestina. Mário Liverani descreve as vilas agrícolas e os grupos transhumantes na Palestina do Bronze Recente como elementos complementares mais distintos na estrutura econômica e social da região. Essas duas formas de organização refletiam as adaptações específicas ao ambiente diversificado da Palestina, com vilas agrícolas mais estáveis em áreas férteis e grupos transhumantes em áreas mais áridas ou montanhosas. Ambos os grupos interagiam economicamente, sustentando a diversidade e a adaptabilidade da sociedade palestina. As vilas agrícolas eram os assentamentos mais estáveis e, em geral, ficavam nas áreas mais férteis, como as planícies e vales da região. Essas vilas sustentavam a maior parte da produção agrícola da Palestina, com foco no cultivo de cereais, legumes, videiras e oliveiras. Liverani descreve essas vilas como pequenas, com uma população que vivia em casas simples
e dependia de uma organização social, familiar ou comunitária para o cultivo e a colheita. A produção agrícola dessas vilas era crucial para abastecer as cidades-estado e para atender às demandas tributárias impostas pelo domínio egípcio. As vilas operavam com uma estrutura de trabalho comunitária, onde as famílias agrícolas compartilhavam recursos e se organizavam de forma autossuficiente, mas sob a supervisão dos governantes locais das cidades-estado. Os grupos transhumantes, por outro lado, eram comunidades de pastores nômades ou seminomádicos que se moviam conforme as estações e a disponibilidade de pastagem. Esses grupos habitavam principalmente as áreas montanhosas ou semiáridas, menos favoráveis à agricultura intensiva, e mantinham rebanhos de ovelhas e cabras. A transumância, ou seja, a migração sazonal desses pastores em busca de pastagens, era uma estratégia essencial de adaptação ao ambiente da Palestina, permitindo que essas populações aproveitassem regiões que não sustentavam a agricultura convencional. Liverani aponta que esses grupos transhumantes não eram isolados dos assentamentos agrícolas. Pelo contrário, eles estabeleciam redes de troca com as vilas, trocando produtos como lã, leite e carne por grãos e outros produtos agrícolas. Liverani destaca que a relação entre vilas agrícolas e grupos transhumantes não era apenas econômica, mas também social e cultural. Essa interação ajudava a formar uma identidade regional flexível, em que os habitantes das vilas e os transhumantes coexistiam e se complementavam, embora por vezes houvesse conflitos por recursos, como terras de pastagem e acesso a fontes de água. Os transhumantes também desempenhavam um papel importante na mobilidade social e econômica, agindo como intermediários entre diferentes áreas da Palestina e facilitando a circulação de informações e bens entre as cidades e vilas. Em resumo, Liverani descreve as vilas agrícolas e os grupos transhumantes como partes integradas de uma economia adaptativa, onde a agricultura e o pastoreio coabitavam e sustentavam a população diversificada da Palestina. Esses modos de vida distintos permitiam à sociedade palestina responder às condições ambientais variadas e manter um certo grau de independência econômica, mesmo sob a influência e o controle egípcio. Mário Liverani descreve a descontinuidade dos assentamentos na Palestina durante o Bronze Recente como um reflexo das condições políticas, econômicas e ambientais instáveis da região. Essa descontinuidade se manifestava na oscilação entre períodos de ocupação e abandono de vilas e cidades, algo que Liverani atribui a uma combinação de fatores internos e externos que impactavam a vida local. Liverani aponta que muitos assentamentos palestinos passavam por ciclos de ocupação e abandono, com períodos de desenvolvimento e prosperidade seguidos por fases de declínio e despovoamento. Esse padrão cíclico estava ligado, em parte, à presença dominante do Egito na região. Sob o domínio egípcio, as cidades-estado palestinas tinham de contribuir com tributos e recursos, o que, por vezes, sobrecarregava as populações locais e levava ao enfraquecimento econômico. Quando o controle egípcio se tornava mais intenso, algumas áreas podiam sofrer com a perda de recursos e, eventualmente, serem abandonadas, especialmente nas fronteiras ou nas regiões montanhosas, onde o controle egípcio era mais frágil. Outro fator que Liverani menciona é a vulnerabilidade desses assentamentos a crises ambientais, como secas e mudanças climáticas, que dificultavam a produção agrícola e forçavam a população a migrar em busca de áreas mais habitáveis. Em momentos de crise, os assentamentos menores e menos organizados, especialmente os situados em áreas marginais, eram mais suscetíveis ao abandono, enquanto as cidades maiores conseguiam resistir, embora também fossem afetadas. Além das pressões externas, Liverani observa que as rivalidades entre as cidades-estado palestinas, motivadas pela competição por recursos e territórios, contribuíam para a descontinuidade dos assentamentos. Essas rivalidades locais, somadas à ausência de um governo central forte, criavam uma situação de instabilidade interna, que favorecia o surgimento e o desaparecimento de assentamentos em curtos períodos. Por fim, Liverani destaca que a própria organização social e econômica da Palestina, baseada em pequenas cidades-estado e estados cantonais, dificultava a formação de uma estrutura sólida de ocupação contínua. A natureza fragmentada da sociedade palestina levava a uma ocupação espacial instável, onde algumas áreas floresciam enquanto outras se esvaziavam. Essa descontinuidade dos assentamentos é, para Liverani, um dos traços distintivos da Palestina no Bronze Recente.
Ela evidencia as limitações econômicas e estruturais da região e ilustra como os habitantes locais tentavam se adaptar a um cenário de dominação estrangeira, instabilidade política e condições ambientais variáveis. Mário Liverani descreve a concentração dos estados citadinos e assentamentos na Palestina do Bronze Recente como uma resposta às condições geográficas e econômicas da região. Ele observa que as áreas mais densamente povoadas, a costa, a planície de Israel e o Vale do Jordão, eram particularmente adequadas para a agricultura e para o desenvolvimento de redes comerciais, o que favorecia a formação e a continuidade dos assentamentos urbanos nessas áreas. A costa era um local estratégico, pois facilitava o acesso ao comércio marítimo com outras regiões do Mediterrâneo, como o Egito e as ilhas do Egeu. Liverani destaca que os assentamentos costeiros se beneficiavam dessa proximidade ao mar, permitindo o desenvolvimento de rotas de comércio e intercâmbio cultural. Essa área concentrava cidades-estado importantes, que serviam como pontos de contato entre o poder egípcio e as redes comerciais da região. A costa também oferecia terras férteis para a agricultura, complementando a economia desses centros urbanos. Na planície de Israel, Liverani observa que a geografia plana e o solo fértil a tornavam uma das áreas mais produtivas para a agricultura, especialmente para o cultivo de cereais e outras plantações de grande escala. A planície também servia como um corredor natural de passagem e conexão entre diferentes regiões da Palestina, facilitando o trânsito de pessoas, mercadorias e ideias. Esse cenário tornava a planície de Israel um ponto de atração para a formação de estados citadinos, que podiam prosperar tanto pela agricultura quanto pela sua posição estratégica para o comércio terrestre. Liverani destaca que, por essas razões, a planície era uma das regiões mais disputadas e estratégicas da Palestina. O Vale do Jordão, por sua vez, era uma área fértil que se estendia ao longo do Rio Jordão, proporcionando uma fonte de água permanente e terras aráveis, ideais para o desenvolvimento agrícola. Assim como a planície de Israel, o Vale do Jordão também servia como um corredor de comunicação entre o norte e o sul da Palestina, e, por extensão, entre as regiões vizinhas do Oriente Próximo. Esse vale era habitado por estados citadinos e vilas que dependiam tanto da agricultura quanto do pastoreio, adaptando-se às condições locais e aproveitando o acesso à água do Rio Jordão. Liverani ressalta que esses três focos de assentamento na Palestina estavam ligados pela combinação de vantagens geográficas, como solo fértil e acesso a fontes de água, e pela posição estratégica para o comércio e a comunicação. Ele observa que, embora o domínio egípcio controlasse a Palestina de forma indireta, essas áreas concentradas de estados citadinos formavam uma rede conectada que contribuía para a coesão econômica e social da região, ainda que em um nível local. Contudo, ele enfatiza que fora dessas áreas favoráveis, a ocupação humana era dispersa e os assentamentos eram menos duradouros, refletindo as limitações ambientais e as dificuldades econômicas enfrentadas pela população nas zonas menos férteis e de difícil acesso. Essa descrição do cenário de contração dos estados citadinos ajuda a entender a dinâmica da Palestina no Bronze Recente, onde os fatores geográficos e econômicos limitavam a ocupação estável a áreas específicas, enquanto o restante da região permanecia com uma ocupação menos intensa e mais sujeita a flutuações. Mário Liverani descreve os assentamentos nas áreas planas e nas cidades situadas em terras altas, como Jerusalém e Siquém, como exemplos de adaptação às condições geográficas distintas na Palestina do Bronze Recente. Enquanto os assentamentos em áreas planas, como a planície de Israel e o Vale do Jordão, aproveitavam as terras férteis e a facilidade de comunicação, as cidades nas terras altas tinham características diferentes, tanto em sua organização social quanto em sua relação com o meio ambiente e o contexto político. Nas áreas planas, os assentamentos eram em grande parte voltados para a agricultura extensiva. Esses locais aproveitavam o solo fértil e a acessibilidade proporcionada pelo terreno, o que permitia a formação de vilas e cidades com uma base econômica agrícola forte. Esses assentamentos em áreas planas também eram mais facilmente conectados às rotas comerciais e, portanto, desempenhavam um papel crucial nas redes econômicas da Palestina, facilitando o intercâmbio de produtos agrícolas e outros bens.
Liverani aponta que nessas áreas a organização dos assentamentos era influenciada pela necessidade de suprir o tributo imposto pelo Egito, o que muitas vezes levava a uma estrutura social mais focada na produção agrícola, com uma hierarquia local que supervisionava a coleta e a distribuição de recursos. Já nas terras altas, onde cidades como Jerusalém e Siquém estavam situadas, o cenário era bem diferente. Liverani observa que essas áreas eram menos acessíveis, com terrenos montanhosos que dificultavam tanto a agricultura extensiva quanto a comunicação direta com outras regiões. Devido às limitações de terras aráveis, a economia das terras altas era mais diversificada, combinando pequenas áreas de cultivo com atividades pastoris. Essa economia mista criava uma organização social mais flexível, com uma população menos concentrada em torno de uma única atividade econômica. Jerusalém e Siquém, em particular, tinham um papel especial devido às suas localizações estratégicas nas montanhas, que as tornavam relativamente mais protegidas e isoladas. Essa posição conferia a elas um status de autonomia e resistência em relação ao domínio egípcio, uma vez que o terreno dificultava a ação direta das forças egípcias. Liverani menciona que Jerusalém e Siquém tinham uma importância simbólica e política, funcionando como centros regionais de autoridade que atraíam população e consolidavam uma identidade local. Nessas cidades, os templos e palácios desempenhavam um papel fundamental na vida social, servindo como centros religiosos e políticos que reforçavam a coesão da comunidade em meio às pressões externas. Liverani também destaca que, em Jerusalém e Siquém, as elites locais tinham uma autonomia relativa, já que as dificuldades geográficas para o controle direto egípcio permitiam a esses centros desenvolver uma liderança própria. As relações com os assentamentos vizinhos e com os grupos transhumantes eram intensas, e essas cidades funcionavam como pontos de integração entre diferentes comunidades da região montanhosa. Assim, Liverani descreve os assentamentos nas áreas planas como economicamente dependentes da agricultura e do comércio, enquanto as cidades em terras altas, como Jerusalém e Siquém, desenvolviam uma organização mais autônoma e resistente, tanto social quanto politicamente, ao domínio egípcio. Essas cidades altas se tornaram importantes centros de autoridade regional, onde o simbolismo e a coesão comunitária ajudavam a sustentar uma identidade local em um contexto de fragmentação e adaptação às condições desafiadoras das terras montanhosas.